Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre os conceitos de bolivarianismo, decolonialidade, novo constitucionalismo latino-americano ou constitucionalismo andino. Aliás, este último assunto, o constitucionalismo andino ou o novo constitucionalismo latino-americano, está na lista das pendências aqui do canal, desde que o meu grande amigo Felipe Brant me perguntou sobre isso. Então, agora eu encontrei um momento oportuno para tratar sobre esse tema. Vamos começar com o bolivarianismo. O bolivarianismo toma o seu nome de Simón Bolívar, o grande protagonista na luta pela independência de alguns povos latino-americanos no século XIX. Essa forma de doutrina defende basicamente duas coisas: a união dos povos latino-americanos e a ruptura com a dominação econômica estrangeira. Obviamente, na época de Bolívar, no século XIX, essa ruptura com a dominação econômica estrangeira significava a independência. E os grandes adversários, então, o grande adversário era a Europa. E para os povos latino-americanos em especial, especialmente aqueles influenciados pelas doutrinas do Simón Bolívar, a Espanha, mas os países estrangeiros, a Europa em especial. Hoje, esse discurso, essa busca por ruptura com a dominação econômica, ela se projeta, então, especificamente nos Estados Unidos, obviamente. Mas nós temos, então, esses dois grandes adversários para o bolivarianismo. Na época da independência dos povos latino-americanos no século XIX, a Europa. Hoje, os Estados Unidos. A partir dessa perspectiva da América Latina para os latino-americanos, tem-se também uma supervalorização dos índios, a ponto até mesmo de eles terem cotas no parlamento. Isso já acontece na Constituição do Equador de 2008 e na Constituição da Bolívia de 2009, que são tidas como exemplos, como grandes referenciais nesse novo constitucionalismo latino-americano ou no constitucionalismo andino, claramente influenciado pelo bolivarianismo. E como você deve saber, essa ideia do bolivarianismo foi fortemente retomada por Hugo Chávez na Venezuela na década passada. E ali ela foi associada fortemente também ao socialismo. E veja, o Chávez retoma isso ali por volta de 2005. E nós temos, com inspiração bolivariana, com essa influência do bolivarianismo, com essa ideia da união dos povos latino-americanos, da valorização da cultura e da natureza latino-americana, e com uma posição de destaque para os índios, até mesmo no parlamento, nós temos logo em seguida a Constituição do Equador de 2008 e a Constituição da Bolívia de 2009. E existe um outro conceito desenvolvido em paralelo, mas que tem uma clara ligação com essas ideias do bolivarianismo, que é a decolonialidade. Decolonialidade significa romper com aquilo que é da época da colonização, ou romper com aquilo que vem com a colonização. Obviamente, num primeiro momento, a decolonialidade se volta, assim como o bolivarianismo, contra a Europa, ou contra a cultura europeia, mas também existe o aspecto aí da hegemonia econômica dos Estados Unidos hoje, então essa decolonialidade também se volta contra os Estados Unidos de forma mais recente. Mas do ponto de vista histórico, se volta contra todo tipo de influência da cultura europeia e da colonização europeia. Mas por que é que eu estou mencionando isso e por que é que eu achei oportuno estudar essas coisas nesse momento? Porque você encontra claramente essas coisas, o bolivarianismo, a decolonialidade, no plano de governo do PT. O plano de governo do PT está permeado, por um lado, por aquele discurso surrado contra o imperialismo norte-americano. Por outro lado, você encontra no plano de governo do PT também uma clara tentativa de romper com a cultura e a colonização europeia na afirmação de que a África é o continente mãe do Brasil. E por outro lado, você tem
a doutrina de união dos povos latino-americanos, né? Essa doutrina que foi apresentada inicialmente por Simão Bolívar, na busca que o PT pretende no seu plano de governo, de retomar a relação com as relações comerciais, as relações internacionais com os países latino-americanos, algo que teria sido rompido com o período golpista, afirmado por eles, né, pós-impeachment, e essa relação, né, essa proposta, ela praticamente não tem fundamentação. Eles dizem que o Brasil deve crescer mundialmente, né, deve crescer internacionalmente a partir do seu crescimento regional com os povos latino-americanos. Essas são basicamente as linhas nas quais você identifica essas doutrinas no plano de governo do PT. Agora, eu queria me focar um pouquinho naquela afirmação que eu identifiquei como sendo decolonialista ou decolonial, de que a África é o continente mãe do Brasil. Como se aqui no Brasil nós só tivéssemos negros, né, afrodescendentes, como se o Brasil tivesse sido colonizado apenas por escravos. Então, eleger a África como continente mãe do Brasil é algo totalmente arbitrário. Até pode ser que as pessoas, né, de ascendência africana, os afrodescendentes, os negros, e vamos lembrar que no Brasil que a gente tem uma grande miscigenação hoje, né? Mas até pode ser que os negros se identifiquem assim e achem que a África é a sua mãe. Mas a África não é a mãe de todos os brasileiros. Como assim? Essa afirmação ela é colocada num contexto de retomada das relações comerciais com o continente africano. Esse é o objetivo. Lembrando que na África existem diversas repúblicas ou países socialistas, né, ditaduras comunistas ainda, né, diversos países islâmicos. Apesar de não haver nenhuma justificativa, o PT também coloca no seu plano de governo o projeto de retomar as relações com os países árabes, porque nós sempre tivemos uma relação amistosa com eles. Só se foi a partir do governo Lula, que gosta de apoiar uma ditadura, né? E no caso dos países árabes, ditaduras teocráticas, né? Ditaduras islâmicas. Mas então essa afirmação, especialmente retomando aqui a questão da mãe África, né? Ela é colocada nesse contexto de retomada das relações internacionais. Então, por um lado, o bolivarianismo, né? A retomada das relações com os países latino-americanos para fundar uma comunidade de povos latino-americanos. O pessoal brinca com a URSAL, mas essa questão da fundação de uma comunidade de povos latino-americanos, né, uma perda das fronteiras e da identidade brasileira, ela está embutida sim no plano de governo do PT, por um lado, e por outro lado essa decolonialidade para justificar relações internacionais com a África. E aí os povos árabes entram de carona também. Aí o negócio fica meio perdido, mas porque a ideia seria romper com essa hegemonia hoje dos Estados Unidos, historicamente da Europa, mas hoje dos Estados Unidos. É claro que a coisa é muito esquizofrênica, mas não é sem motivo. Essa esquizofrenia do PT e do plano de governo do PT está relacionada com a dialética marxista. Eu posso ser uma coisa num momento, num segundo momento, num momento imediatamente posterior, eu posso ser outra coisa, né? Eu posso ir para um lado, depois ir para o outro, mesmo que isso seja contraditório, desde que eu alcance o meu objetivo final, certo? E no caso do PT, o objetivo final é a proposta do marxismo, é um Estado socialista. Lembre que o bolivarianismo está associado, especialmente após Hugo Chávez, ao socialismo. Então, não tem problema nenhum eu ser latino-americano e querer a América Latina para os latino-americanos num primeiro momento, né, retomando as relações com os países latino-americanos e propondo, inclusive, a criação de uma comunidade de povos latino-americanos. Não tem problema nenhum eu ir para esse lado num momento e num segundo momento afirmar que a África é a minha mãe e que eu quero também ter relações com os países árabes. Por quê? Porque o objetivo aí é romper com a cultura e com a hegemonia
europeia e americana para fortalecer os ideais bolivarianos e para fortalecer a vitória, né, a prevalência do socialismo aqui no Brasil. E eu já falei sobre isso num outro vídeo, sobre a proposta da adoção de uma nova constituinte, né? Embora o PT tenha deixado isso um pouco de lado, né? Essa coisa muito polêmica, tão polêmica que o Haddad desdisse essa proposta, mas essa proposta continua escrita no plano de governo do PT. E se não for via nova constituinte, ele mesmo deixou claro, o próprio candidato deixou claro que implementaria essas reformas por meio de emenda constitucional. Então, vamos pensar o seguinte: se o PT quer uma nova Constituição, seja por uma Assembleia Constituinte, o que foi deixado de lado, seja por remendas, né, por remendos, seja picotando toda a Constituição atual por emendas, qual é o modelo que está por trás dessa nova Constituição proposta pelo PT? Agora que você já sabe o que é o constitucionalismo andino ou o novo constitucionalismo latino-americano, você já sabe qual é o modelo básico, né? Qual é o paradigma que está por trás desse plano, desse projeto de nova Constituição do PT. É exatamente o constitucionalismo andino ou o novo constitucionalismo latino-americano. Eu nem preciso dizer que os constitucionalistas, né, os juristas de esquerda, adoram essas ideias. Quer ver um exemplo? Lembra das cotas para os índios lá na Constituição do Equador e na Constituição da Bolívia? Pois é, o PT propõe que, não ainda diretamente no parlamento, mas veja que isso é um passo, né? O PT propõe que as listas de candidatos dos partidos tenham paridade de gênero. E ainda que, além da paridade de gênero, essas listas tenham cotas de representatividade étnico-racial. Você está entendendo? Então o PT quer que os partidos sejam obrigados a, nas suas listas de candidatos, terem 50% dos candidatos homens e 50% dos candidatos mulheres. E agora eu estou aqui sendo bem simplista, né? Estou simplificando bem a questão. Por quê? Porque hoje em dia, pela ideologia de gênero, se identifica mais de 100 gêneros por aí. Então eu não sei como é que ficaria essa paridade de gênero diante da ideologia de gênero. Lembra que o negócio é meio esquizofrênico? Mas tudo bem, vamos simplificar, né? Vamos ficar com o tradicional e vamos entender que paridade de gênero é 50% homens e 50% mulheres, certo? Além disso, o PT quer que dentro desses 50% para cada gênero, a coisa seja fatiada por cotas. Então, haja um percentual fixo de candidatos brancos, necessariamente, né? Porque tem tanta cota para tanta coisa que vai ter cota para os brancos também. Brancos, negros e indígenas. Isso, assim devem ser formadas, segundo o PT acha que isso é muito democrático, assim devem ser formadas as listas dos partidos para concorrer às eleições. Em resumo, não basta ser marxista, é preciso ser bolivariano. E ainda por cima, juridicamente, é necessário adotar o paradigma do constitucionalismo andino ou do novo constitucionalismo latino-americano. A coisa não é brincadeira não, gente, tá? Com este vídeo eu termino a série sobre as eleições aqui no Direito Sem Juridiquês. Até porque eu estou postando ele na quarta-feira e as eleições já são no domingo. Mas eu também estou encerrando essa série lá no meu outro canal, no Theo de Datas. Ontem eu postei um vídeo sobre pacifismo, legítima defesa e desarmamento, considerando tudo isso à luz da Bíblia. E amanhã, já na quinta-feira, eu vou postar um vídeo sobre o Evangelho e as políticas públicas. O canal está aparecendo aqui agora, né, o canal Theo de Datas, e no final ele vai aparecer nesse canto aqui para você conferir lá. E eu vou também deixar o link para esses vídeos do Theo de Datas, especialmente esses últimos dois, aqui embaixo na descrição. Obviamente o vídeo que vai ser postado no dia seguinte, só quando ele for postado, né? Mas o meu objetivo com aqueles vídeos desse meu outro canal, ou com esses dois últimos vídeos do meu outro canal, é também tentar desmascarar, né, demonstrar a falácia de algumas acusações que a própria esquerda tem feito aos cristãos, né, pela sua posição pró-Bolsonaro, a posição predominante, pelo menos, né, dos cristãos
pelo menos dos evangélicos, pró-Bolsonaro contra o PT, certo? Então, o objetivo é esse. Na verdade, o meu objetivo com essa série aqui é ampliar o debate, é cooperar para que você possa votar de forma consciente, votar com base doutrinária, votar sabendo no que está votando e não com base em falácias, em bravatas ou em jargões, certo? Eu sei que tem muita gente que ficou de cabeça quente comigo por causa disso, paciência. Se eu perdi inscrições, eu já tenho pedido para as pessoas que cancelaram sua inscrição se inscrever de novo quando voltarem aqui para a semana de provas, especialmente se for estudante de direito. Eu não vou ficar triste, não vou ficar chateado, né? Se você que acompanhou essa série de vídeos ou chegou aqui ao canal por causa de algum desses vídeos, por causa desse vídeo aqui, por exemplo, esse viés mais político foi só nesse período das eleições, certo? Então, inscreva-se no canal também, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Lembrando aquela regrinha básica quanto aos comentários também, sem ofensas de ambos os lados. Embora em alguns momentos eu me irrite um pouco, porque tem coisas que fervem o sangue da gente, né? Nesses vídeos aqui eu fiquei verde em alguns momentos, mas assim, eu também tenho procurado fazer esse debate todo de forma bastante respeitosa, né? E o pessoal que tem deixado seus comentários, em geral, mesmo de um lado ou de outro, tem observado isso e eu tenho respondido também, mesmo aqueles que pensam de forma contrária a mim, de uma forma bastante respeitosa. Então vamos manter isso nos comentários, que é algo, no mínimo, saudável e bom para todo mundo. Tá bom? Um forte abraço, vote consciente, né, no dia 28 de outubro e até a próxima.